Olá a todos, sejam muito bem-vindos a essa série de vídeos que farei a respeito de radiestesia e radiônica e como isso funciona. Apesar de ser uma tecnologia bastante ancestral, muitas pessoas não conhecem porque foram caindo em desuso e os seres humanos foram utilizando outras tecnologias que acabaram não por substituir, mas por fazer funções parecidas com essa tecnologia mais ancestral. Meu nome é Fábio Caruso, eu sou tarólogo, sou radiestesista, tenho um perfil no Instagram que você pode me acompanhar, Caruso Tarólogo, e lá vocês vão ter assim bastante conteúdo sobre tarô, radiestesia, radiônica e vão começar a entender melhor como essas tecnologias funcionam, ok? Bom, em alguns momentos aqui eu vou sair de tela, vou colocar algumas ilustrações para vocês entenderem de forma ilustrada aquilo que eu estou falando. Vamos falar primeiro sobre ondas sonoras. Pense em emitir um som, falar uma palavra qualquer. Você sabe como esse mecanismo funciona? Nós, os mamíferos terrestres, os mamíferos aquáticos também, né? As aves emitem sons. Alguns répteis e insetos também emitem sons. Como isso funciona de acordo com a fisiologia de cada espécie vai ter o seu mecanismo. Por exemplo, seres humanos e mamíferos no geral, sejam eles terrestres ou os cetáceos, né? Eles vibram certas partes do corpo, os nossos dos animais terrestres são as cordas vocais, né? Que elas vão entrar em uma geometria aonde o som passa e você vai emitir sons mais graves, sons mais agudos ou a fala propriamente dita. Sons são bastante complexos. Tem pessoas que atingem notas que outras não conseguem alcançar, né? Por exemplo, só com a questão das cordas vocais, né? Essa geometria varia de pessoa para pessoa, por isso que nós temos as nossas vozes diferentes, que nós conseguimos inclusive identificar uma pessoa pela voz, não precisamos nem olhar para quem está falando, certo? Milhares de moléculas de ar passam por essa geometria aí das cordas vocais, né? E fazem o ar vibrar, né? E o ar também assume uma forma geométrica, né? E aonde são possíveis essas variações de sons, né? Aqui, vou mostrar aqui uma imagem dos cetáceos, né? Eles têm outra forma de emissão de som, né? Eles vibram os próprios aparelhos deles que emitem esses sons, muitos audíveis para os humanos, outros não audíveis, mas eles conseguem com esse som emitido se localizar em águas escuras e até atordoar a sua presa, a sua caça, né? Então eles atordoam com esse som de alta frequência outros peixes menores e acabam tendo uma caça mais fácil. Os insetos também, por exemplo, eles emitem sons, geralmente vibrando também alguma parte do corpo. Por exemplo, os grilos vibram as pernas, né? Outros insetos não emitem sons que nós conseguimos ouvir, né?
Ah, existe também a questão do comprimento de onda. Antes eu vou falar aqui sobre onda e frequência. A diferença de onda e frequência é que onda é o movimento vibratório que se espalha. E a frequência é a velocidade da repetição dessa vibração. Também existe o comprimento de onda, que é a distância entre uma crista e outra da onda. E ele se relaciona inversamente com a frequência. Quando a frequência aumenta, o comprimento de onda diminui. Quando a frequência diminui, o comprimento de onda aumenta. A energia sonora emitida tem padrões de ondas que podem se tornar visíveis em algumas situações. Vou dar um exemplo, uma explosão de uma bomba assim, de guerra. É muito visível você enxergar uma onda de choque que esse artefato produz, por exemplo, né? Também tem experimentos onde você, por exemplo, coloca em cima de uma placa de ferro ou de vidro um pouco de areia e embaixo um emissor de frequências, uma caixa de som acústica, né, por exemplo, e você vai mudando a frequência desse emissor, pode ser até uma música ou o que quer que seja emitido. A areia ela vai tomar uma forma geométrica de acordo com a frequência emitida. Essa imagem que nós estamos vendo agora é uma imagem bonita, parece uma mandala tibetana, né? Então tem sons que são bastante harmônicos, por exemplo, esse aí do exemplo está de forma harmônica, né? São formas bastante simétricas, né? E até agradáveis aos olhos. Foi conduzido também um experimento pelo Dr. Masaru Emoto, aonde ele fazia experimentos com água, né? O Masaru Emoto ele é autor do livro As Mensagens da Água. No experimento foram colocados adesivos em recipientes de água com diversas palavras escritas. E esses recipientes também, as pessoas direcionavam pensamentos e fala, né? Então elas emitiam sons direcionados a esses recipientes. Os recipientes que continham escritas positivas ou recebiam vibrações sonoras em forma de palavras, após congelada, a água, né, verificou-se padrões harmônicos e belos nas partículas de gelo. Ao passo que, quando se fez o mesmo experimento com palavras negativas e músicas com frequências desarmônicas, as partículas de gelo se tornavam desforme, até com cores diferentes, algumas com cores mais escuras, ao contrário do primeiro teste. Concluiu-se que os sons audíveis ou não influenciam em estruturas moleculares de matérias animadas e inanimadas. Agora imagine você, o nosso corpo ele é composto 70% de água, né? Então é uma coisa para se levar em consideração. Além dos sons emitidos, sejam eles por vocalização ou aparelhos que emitem sons como os rádios ou qualquer emissor de sons, existem outras formas de se emitir frequências. Todos os objetos físicos emitem frequências diferenciadas. Essas frequências afetam o meio em que estão em várias dimensões. Consequentemente, tudo que é animado ou inanimado sofre
influência de frequências sonoras. Alguns exemplos disso são, por exemplo, aparelhos de onda de choque que desintegram pedras nos rins, né? Esse aparelho não é invasivo, ele através de ondas fortes sonoras, né? Ele consegue destruir as pedras maiores, fazendo com que elas fiquem do tamanho que passe pela uretra do paciente, né? Então, o ultrassom, nesse caso, ele serve para detectar onde estão as pedras, ou se existem pedras, e as ondas de choque, né, destrói essas pedras. Existem também outras formas de frequência que se dão através dos fótons. Os olhos humanos, eles enxergam de 380 nanômetros a 740 nanômetros. Comprimento abaixo do violeta está o ultravioleta, que normalmente não enxergamos. E acima do vermelho está o infravermelho, que também não enxergamos, mas podemos sentir o calor do infravermelho. Esses dados foram inseridos na apresentação para exemplificar que, além das vibrações do ar, existem ondas de forma que se modam através de fótons visíveis e invisíveis aos olhos humanos. Todos esses fatores interferem na maneira como seres vivos ou inanimados interagem entre si. Existem influências sutis que nosso corpo físico mais denso não percebe, muitas vezes pelo excesso de estímulos do meio em que vivemos. Apesar disso, nosso corpo tem camadas eletromagnéticas que percebem as alterações dos campos mais sutis, mas a mente consciente não percebe. Então, pessoal, esse foi o primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É só uma introdução aí às frequências, ondas de forma, como elas atuam com o meio, né? E depois nós vamos avançar para as medições dessas ondas. Vamos trabalhar com biômetros, gráficos radiônicos emissores. Vou mostrar para vocês todos os aparelhos que os radiestesistas usam, né? E se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, fique à vontade que eu procurarei responder a todos. Caso queiram entrar em contato para alguma dúvida também, o meu telefone está abaixo. Também faço consultas de tarô e radiestesia e também radiônica, ok? E aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal!